tá? Uma diferenciação que cada um traz consigo na sua diferenciação biológica estrutural, ok? Então ali eu estive com esses três, né? E ali eles estabeleceram ali o contato comigo, que é o contato psíquico, onde eles falavam mentalmente comigo e eu projetava o meu pensamento como fala e eles entendiam. Então ali eu tive o receio por serem, né, pessoas, porque eu digo que eles são pessoas, por serem pessoas diferentes, por serem insectoides diferentes dos que eu tinha visto, inclusive na base lunar, como também na confederação e na federação. Mas tudo bem. Eu olhei para eles e ali a gente estabelecemos um contato. E eles haviam me dito, né, que eles foram até Galamiak, estabeleceram contatos, porque, que nem eu falei para vocês, todos visitam o planeta de todos. E quando você vai num planeta, você não vê somente aquela tipologia, aquela família pertencente àquele planeta. Você vê ali diversas tipologias interagindo com a tipologia principal, ou seja, é como se no nosso país aqui você pudesse ver pessoas de outros países interagindo com pessoas do nosso país, tá? Então, nos planetas são assim também, ok? Seja do mais elevado como daquele que está em desenvolvimento, porém em desenvolvimento superior ao de Eleap, se é que você me entende, tá? Que está num desenvolvimento tanto do planeta que já passou para a 10ª dimensão e densidade, como da sua população que está gozando a prerrogativa de estar na 8ª dimensão e densidade e daí por diante seguindo aí o seu desenvolvimento. E ali eu olhei para eles, estabelecemos o contato e eles me disseram que queria, né, que eu fosse acompanhá-los até o seu planeta, que no caso aqui é o HD 131399 ou Kepler 186f. Eu fui, né, não naquele dia. Por quê? Lembram que eu falei para vocês que a gente tem que se esvaziar de todas as formas? Temos que se esvaziar na maneira que pensamos, temos que nos esvaziar biologicamente falando, e ali, após conversar com eles, eu pedi que pudesse tocá-los. E a felicidade deles foram tanta, né, apesar de serem uma família construtora, uma família que estava, um modo de dizer, né, que estava ali para aquela época do passado, já gozando a... Como é que eu vou falar para vocês aqui, gente, para vocês entenderem? Vamos lá, para vocês entenderem. Como eu vou dizer aqui? Tá, para vocês entenderem o melhor sentido da palavra, eles estavam, né, naquela época ali, em 2013, quase na milésima dimensão, né, na milésima dimensão. E ali, eu acredito piamente que a minha interação com eles e o meu não medo de estar com eles, mas receio não é medo, e medo não é receio, né? Eu simplesmente, ao receber a informação vinda deles e o pedido deles para que eu acompanhasse eles em seu planeta natal, eu simplesmente aceitei. Só que antes de encerrar, correto? O nosso diálogo ali, eu pedi para que eu pudesse tocá-los, para que eu pudesse abraçá-los, para que eu pudesse ali passar a mão no rosto deles, que era um rosto
totalmente diferente daquilo que outra hora eu já tinha ali o conhecimento, né? Do que eu tinha visto em toda a criação, naqueles 6 anos ali, estando com eles. E ali eu senti a felicidade, né, transmitida da parte deles, por eu querer esse contato físico de poder tocá-los, né? Então, por mais que eles estejam em uma elevação dimensional e de densidade muito superior a mim e a qualquer outro terráqueo, né, que esteja habitando esse planeta, ou qualquer outro planeta que esteja passando pelo mesmo processo de desenvolvimento, eu senti ali, na minha centelha, a minha própria centelha, agradecer pela minha determinação em querer interagir com eles ali, propriamente dito, fisicamente, né? E ali eu tive o prazer de poder tocá-los, de poder abraçá-los e poder interagir de uma maneira diferente, interagir com quem naquela época estava na 953ª dimensão e densidade, né? Ou seja, na dimensão e densidade 953, que nós dizemos aí que é a 954ª densidade e dimensão. E ali, por interagir com eles, né, eu fiquei muito feliz, lembrando que hoje eles estão na 1000ª dimensão e na 1000ª densidade. Dado a isso aí, dado a todo o acerto, e eu ciente do preparo que iria realizar, eu simplesmente, acreditando que eu teria que fazer o percurso todo de volta para casa, quando eles se afastaram de mim e entraram na luz que estava ali na sua retaguarda, como também que circulava a todo lugar, eu entendi que não se tratava de uma nave física, não era uma nave feita de metal. Eles estavam dentro de uma esfera de energia gerada pelo próprio corpo deles. Ou seja, um deles, um dos 3, gerou através da sua dimensionalidade e através da sua densidade a esfera que conduziu eles da dimensão, né, da constelação de Centauros, do seu sistema solar de Centauros, para aquela dimensão e densidade dentro do eixo do nosso planeta Eleab. Então, quando eles afastaram de mim, de 1 metro para 2 metros, para 3 metros, 4 metros da sua retaguarda, e a luz ela foi perdendo a densidade, ela foi me deixando e formando aquela áurea ao redor deles e se elevando aos céus. E eu fiquei olhando, né, a luz que saiu de mim, por eu estar dentro dela, formando aquela esfera de energia e se elevando ao céu. E eu fiquei observando o céu e aquela esfera subindo ao encontro das outras 2 que estavam aguardando, que também tinham ali, para cada si, 3 integrantes, ou seja, ao todo eram 9, só que somente 3 desceram do céu para a terra, certo? E ali eu olhando ela, as 3 se fundiram em uma maior e ficou semelhantemente do tamanho da nossa Lua, como aquela gigantesca esfera de energia, branca, mais branca, branca mesmo, aquela energia pura, e ali desapareceu. Então eu estava olhando para o céu, não estava? Quando eu olho para o horizonte, na intenção de voltar pelo caminho que eu fiz, eu estava atrás da minha casa. Ou seja, eles me transladaram até a minha casa, sem a necessidade de eu fazer o percurso que leva ali de 40 até 1 hora, dependendo da maneira que você vai andar, né? E aquilo me encheu de alegria,
eu comecei a chorar, comecei a entrar em desespero, né, mas um desespero de chorar. Coloquei uma música sertaneja para ouvir, aquelas músicas antigas do trio Parada Dura, que eu sou apaixonado pra caramba, que agora é o Trio do Brasil. Então eu coloquei aquela música Castelo de Amor, né, que canta assim, é, muito longe, no céu, no horizonte, fazendo graças no céu. A música é linda demais, né? Chama Castelo de Amor, do Trio do Brasil. Então, se você quiser ouvir, você coloca aí, Trio do Brasil, Castelo de Amor. A música é excelente, eu gosto daquele estilo de música. Curto outras músicas também, internacionais, sou apaixonado aí pelaquela cantora Cia, né? Gosto muito das músicas dela. E de outros cantores por aí, né? Porque aquilo alegra, a música alegra o interior da gente. Então eu coloquei a música, né, do trio Parada Dura e coloquei ali Castelo de Madeira, né? Ó, Castelo de Madeira não, Castelo de Amor. Castelo de Madeira é cantado por um rapper, né, que narra ali a sua condição de vida na favela, que também é muito interessante, vocês podem ouvir também. Porque eu já ouvi muito rap na minha vida, ouvi Racionais, ouvi Facção Central, ouvi já MV Bill, e porque são músicas que mostram a realidade do que acontece no nosso país, mas que infelizmente de certa forma induz a apologia ao crime, né? Mas para quem sabe ouvir uma música não vai interpretar dessa forma. Então você pode ouvir aí também o Castelo de Madeira, que é uma música linda que narra a história ali de uma pessoa que conseguiu uma casa numa favela e mostra ali a situação do dia a dia. É interessante demais, podem ouvir. E ouçam também o Castelo de Amor, que é a música que eu coloquei naquele momento após o contato. E ali eu fui ouvindo outras músicas, né? Como Barco de Papel, Ixi, né? Nossa, é muita música, né? Que aqui não vem ao caso. E aquilo foi me enchendo de alegria, né? Então eu falei, poxa, não vou poder mais comer tanto pão de queijo como eu queria e nem poder comer a broa toda, porque agora eu vou ter que entrar nesse período de jejum para me eliminar aquilo que está já no meu organismo, né? Que no caso é as fezes. E ali, eu no dia seguinte a isso, que foi ali no dia 18, eu me preparei muito bem mesmo. Quando foi no dia 19 de dezembro daquele ano de 2013, né? Mas como eu trouxe referência de dezembro, do dia 17 de dezembro daquele ano, na verdade, no dia 19 de dezembro mesmo, é que eu fui para fora de Eleap, sendo conduzido até o planeta, então, aqui hoje mostrado através da leitura, HD 131399, ou, em outras palavras, o Kepler 186f. Tudo bem, beleza? Ótimo. No dia 19, pela manhã, era aproximadamente ali às 9 horas da manhã, eu tinha tomado meu café, porque não abro mão disso, né, sem açúcar, aquele café sem açúcar mesmo. Então um dia, se eu for ir na sua casa, você que me convida sempre, quando fizer o café, me sirva primeiro ele sem açúcar, depois você faz o seu aí, porque eu sou apaixonado por café sem açúcar, eu não gosto de açúcar. Apesar da minha glicose ser muito baixa, eu tenho que de vez em quando aí comer um docinho depois do almoço, eu não gosto de açúcar. Eu fiquei aguardando, né, o contato ali. Quando foi às 9 horas da manhã, eu já tinha tomado banho, eu tinha vestido uma roupa melhor, né, como se eu fosse me apresentar a algum lugar de muita importância como é, né. Então eu calcei um tênis, vesti uma bermuda, uma camiseta, né, passei perfume, desodorante, aquelas coisas normais, né, porque eu ia para algum lugar, né, ainda que isso não fosse nada interessante em relação a essa narrativa. E ao contato, propriamente dito. Então ali, simplesmente quando foi às 9 horas e 20 da manhã, eu olhei para o céu novamente, né, que eu estava aguardando ansioso desde as 5:30 da manhã, daquele dia do dia 19 de dezembro de 2013. Então quando eu olho para cima, eu vejo ali as 3 estrelas novamente, maravilhosas, me dando ali
a agraciação, né, que é a melhor palavra a se dizer, daquela bela visão. E a estrela que estava no meio, que eu já sabia se tratar de uma esfera de energia, formada pelo corpo deles, desceu e as duas ficaram. Uma à direita e outra à esquerda, e a do meio desceu. Quando ela desceu envolvendo toda a sede da propriedade. Ou seja, eu estava ali na varanda, no lado de fora, olhando para o céu, até que surgiu as 3 estrelas. E essa que do meio desceu, ela desceu e envolveu totalmente a casa. Ou seja, se ela quisesse levar a casa com ela lá para o outro planeta, tanto a Ana como o Ronaldo ia ficar surtado, porque a casa não ia existir mais. E é uma coisa interessante, né, de se tratar. Se eles quisessem levar a casa inteira até o seu planeta, eles poderiam, como se também, se eles quisessem levar toda a extensão da minha fazenda ali para o planeta deles, eles podiam. E ali ia ficar só uma abertura de terra. Só um lugar oco, na verdade. E aquela luz ali envolveu totalmente a casa da sede, e os 3 vieram elegantemente, né? Eles vieram elegantemente na minha direção, com toda a sua majestade, com todo o seu esplendor, com toda a sua simplicidade, né? E eles me cercaram. Um ficou na minha frente, outro à minha direita e outro à minha esquerda. E eles vieram com as suas mãos, que tinham somente 2 dedos, e tocaram por cima da minha cabeça. E ali eu senti como se uma descarga elétrica passasse por dentro de todo o meu corpo. Sem dor, sem desespero, eu sentia que a lágrima escorria nos meus olhos. Quando eu abri os meus olhos e olhei, é como se eu estivesse dentro de uma esfera de vidro, e dentro dessa esfera de vidro estivesse cheia de fumaça. Não fumaça, né? Fumaça. E ali eles olhavam para mim e eu comecei a ver códigos surgirem no ar, que era ali o dialeto, o alfabeto desta civilização, a forma que eles se comunicavam. E sempre se repetia um círculo cortado ao meio ou um triângulo, né? E às vezes apareciam um equilátero também, e esse equilátero ele moldava-se assim como o que era redondo moldava também. Então isso oscilava muito, e isso eu via, né? Eu via. E eles, ali os 3, comunicando comigo e expressando a alegria deles por eu estar ali com eles, indo ao então conhecido Kepler 186, né? Que na verdade não se chama Kepler, né? Porque Kepler é uma referência aí ao sobrenome do cientista, quando na verdade se trata do corpo planetário Taritalis, conforme eu mencionei para você. E ali, com aqueles 3 taritarianos, eu cheguei, acredito eu, em menos, tá? Eu acredito, não perguntei eles, mas é uma dedução daquilo que foi a minha percepção de espaço e tempo. Com aproximadamente 5 minutos, a partir do momento que a esfera envolveu toda a casa, toda a sede da fazenda ali, toda a casa que é a sede, e me colocou dentro daquela luz, eu não vi, quando estávamos subindo, eu não vi a fazenda, não vi nada, porque tudo estava branco ao meu redor. Que nem eu falei, como se eu estivesse dentro de uma esfera de vidro cheia de fumaça. Fumaça. E ali, eu olhando aqueles códigos, né, que eu sabia se tratar do alfabeto e da linguagem deles, né, dos taritarianos, no espaço ali temporal da minha dedução de espera, é como se eu estivesse aguardado 5 minutos, calculado ao nosso tempo. Ou seja,
Daqui 5 minutos eu chego a tal lugar, como se fosse isso. Quando aquela energia foi acabando, eu quero ressaltar aqui que em nenhum momento eu senti subindo para algum lugar ou descendo para algum lugar. Do jeito que a luz ali envolveu a sede onde eu estava, a casa onde eu estava, em nenhum momento eu percebi que estava subindo ou que estava descendo em algum lugar. Essa percepção em mim foi totalmente isolada. E ali eu cheguei no planeta, no corpo planetário, tá? Quando eu cheguei, eu não vi o corpo planetário por fora, muito menos os 3 sóis. Quando eu fui embora, é que, ao meu pedido, eles me apresentaram o seu sistema solar. Aí eu pude ver os 3 sóis, do maior ao médio ao menor, como também o corpo planetário, tá? Mas quando eu cheguei dentro do corpo planetário e a esfera de luz, ela voltou para o corpo dos 3, é como se a essência energética deles tivessem saído e se combinado e formado ali aquela esfera. É uma coisa maravilhosa, que eu não vou saber aqui ter palavras para interpretar, mas se você é um bom entendedor, você vai entender onde eu quero chegar. Ali, simplesmente, quando eu olhei, eu vi estruturas colossais que até naquele ano de 2013 eu não havia visto. Depois do ano de 2013 para cá, eu vi outras estruturas mais formidáveis, conforme eu já mencionei. Mas para aquela época, para aquele dia, para aquele momento, a estrutura, ou a estrutura que vi, tanto estrutura como estrutura que vi, estruturas essas suspensas na atmosfera, que traziam ali um design, né, um design de construção totalmente elevado ao que eu posso aqui interpretar para vocês. Eu olhava e via que eu estava ali em uma daquelas estruturas. E ao olhar para baixo a estrutura de tudo isso, eu via que essas cidades eram intocáveis àquela vegetação, porque não se tratava de um planeta desértico. Certo? Então, ali eu pude ver vários pilares suspensos no ar, vários pilares suspensos após a atmosfera. Eu via grandes esferas de energia, porém não eram esferas sólidas, eram esferas de energia, que é totalmente diferente. E ali eu via os outros planetas, os outros corpos planetários, fazer contraste com esse corpo planetário, ou seja, é aquela aproximação que eu sempre narro para vocês, de que você está em um corpo planetário e você vê o outro corpo planetário que parece ser maior. E é uma coisa linda de se ver. E ali eu fui convidado a entrar dentro de um portal, que era uma esfera de energia, tá? Eu falo era na referência para aquela época, e ali eu entrei junto com eles, e quando eu entrei, eu percebi que eu estava, de fato, na cidade subterrânea do planeta, que é uma cidade semelhante, porém com uma arquitetura totalmente diferenciada, tá? E com uma estrutura totalmente diferenciada do que é lá no planeta Kank, que é o lar dos Acoperianos, onde nós temos aí, né, o sacerdote e príncipe Atilil, que eu já apresentei ele para vocês. Quando eu vi aquela estrutura interna dentro do planeta, de uma total perfeição, onde eu vi túneis gigantescos, e eu vi ali plataformas sob trilho, como também vi várias outras naves que não eram pertencentes a eles, mas pertencentes a outras civilizações. Ali eu vi objetos discoides,
objetos esféricos, objetos cilíndricos, tudo ali dentro da cidade intraterrena, ou seja, dentro do próprio planeta, na parte interna do planeta, abaixo do solo, para você que é um bom entendedor. E ali eu vi todo o contraste de uma vegetação intraterrena, como os seus lagos intraterrenos, que faziam a mesma percepção para aquele que estava vendo, daria a mesma visão do que existia e existe na parte superior, ou seja, na superfície. E ali, estando com eles, eu, conforme mencionei para vocês em outros vídeos, eu vi a interação de outras civilizações ali com eles, tá? Mas eu não testemunhei ali nenhum outro humano naquele momento, tá bom? Mas eu vi ali outros insectoides com a característica física do que eu mencionei no início já desse vídeo, quando eu comecei a me expressar sobre a família construtora da linhagem insectoide, tá? Que vem da 4ª geração. E dali, todos me olhavam e me achavam interessante, principalmente esta família construtora estelar, os Taritarianos, né? Eles me olhavam desde suas crianças aos seus adolescentes, e eu diferenciava isso pelo tamanho deles, né? E antes que vocês possam se perguntar como se diferenciar um macho de uma fêmea, os machos, eles têm a estrutura corporal igual à fêmea? Tem, mas a estrutura corporal deles é mais resistente. E como se trata de uma família construtora insectoide, eles não têm couro, não têm pele e nem penugem. Eles têm armaduras. Ou seja, o inseto ele tem para si o quê? Uma armadura, semelhante a um besouro, semelhante a uma cigarra, semelhante a um gafanhoto. Então você vê que a estrutura deles não é dita como estrutura de pele, nem estrutura de escamas, mas de uma carapaça, de uma armadura. E os homens têm essa armadura, né, de uma cor assim, um cinza claro, meio opaco. As mulheres, elas têm a estrutura delas semelhante aos dos homens, aos dos machos, conforme eu falei para vocês, porém é rosa. É como se fosse aquele rosa mais para o lado do salmão, daquela cor salmão. Então, quando você olha para eles, todos que têm a cor salmão meio rosada, que chega até a ser um pouco transparente, são fêmeas. E os que são de cor mais escura, tipo do marrom para o cinza, né, são os machos. Ok? Então ali eu via, né, desde criança, pelo tamanho, né, de 1,60 m, o adolescente de 1,20 m, de 2,20 m, a uma estrutura como aqui, os que estavam comigo, que era do tronco para cima, 2,80 m, né? E eu via que outros eram maiores. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que quando eles ficam sobre as suas pernas, que não são, porque esses não são bípedes, tá? Eles possuem ali 8 pernas, na verdade. Quando eles se levantam na estrutura das suas pernas, no total, eu acredito que eles chegam a 4 metros de altura. Porque só da cintura para cima, eles têm 2,80 m, tá? Então, quando eles estão elevados, eu acredito alcançar ali mais 1,20 m, né? Ou 1,40 m, ou 1,70 m. Eu não sei precisar aqui para vocês, mas são altos, bem altos. Só que as fêmeas, apesar de ter a mesma estrutura corporal e a mesma característica física dos homens, a diferença ali é que a pele delas é uma pele uma armadura mais rosada, uma armadura assim, mais para o lado do salmão.
você vê que elas são um pouco menor. Ou seja, da estrutura da cintura para cima, na cabeça, acredito que elas tenham aí 2,40 m, 2,20 m, né? Acima de 2 metros na fase adulta, tá? E os homens ali 2,80 m da cintura para cima, tá? Porque ali, como se trata de uma família estelar insectoide, varia muito a maneira que eles querem ficar, ou mais elevado ou menos elevado, tá bom? Então, dado a isso tudo que eu vi e ter testemunhado tanto o paraíso externo como o paraíso interno, intraterreno, e ter presenciado toda a vastidão tecnológica que eles têm, eu não vi nenhum tipo de arma, eu não vi nenhum tipo de dispositivo de destruição em massa, nada disso. Eles me levaram ali, no seu corpo planetário, eu estive ali com eles no que seria 3 dias de ausência do nosso planeta, mas que não passou de alguns minutos ali com ele, por causa desse lapso temporal, conforme nós testemunhamos na narrativa do astrônomo, onde deu ali a margem de 140 anos, né? E da variação de 3 amanhecer e de 3 entardecer. Ok? Então, dentro do eixo temporal, dentro da visita que ali eles me proporcionaram, eu percebi toda a magnitude e toda a grandeza de tudo aquilo que eu estava aprendendo em 6 anos de convivência com eles, né? E eles ali, em todos os momentos da minha permanência ali, eles se preocupando com o meu bem-estar, né? Se preocupando com o meu bem-estar. Ali eles me mostraram as suas tecnologias, me contaram a história, tá? A história da Grande Guerra, me falaram sobre o Criador do primeiro céu, me falaram do Criador Pai Celestial, da Criadora Mãe Celestial, que nos últimos vídeos, né, do vídeo 90 para cima, eu tenho implementado mais para vocês. Eles me explicaram tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, porém em uma narrativa diferente. E quando eles me contaram a história deles e a participação deles, né, onde em nenhum momento eles foram alvejados ou dizimados ou perderam algum dos seus membros durante a guerra, eu via que com êxito, por causa da conexão, onde você traz ali o pensamento coletivo, na razão própria do pensamento, entre 2, 3, 4, 100, 1000, 1 milhão de pessoas, só com a força do pensamento deles, prestem atenção, na conexão tanto do corpo planetário, como dos outros que estavam à volta, só com a geração da energia deles, eles criaram um campo magnético que se elevou até a entrada do primeiro céu. E ali, na intensidade da formação do seu pensamento, do pensamento coletivo de todos, eles trouxeram uma proteção. Por quê? Porque ainda que um dos caídos da milésima dimensão, como mencionei nos vídeos anteriores, quisesse chegar ali, até podia. Podia transpassar a barreira? Podia. Mas sofreria uma consequência com o acionamento da sua centelha divina, que causaria a sua própria destruição. Então a maneira que essa família estelar insectoide encontrou para poder se proteger, em vista que desde a origem deles até aquele momento estabelecido onde eu os conheci,